Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua santa palavra. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, nós leremos do verso 1 ao verso 15. O tema da nossa meditação neste dia é Deus pelejará por nós. Deus pelejará por nós. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao versículo 15, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, não há quem te possa resistir. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nela, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvido todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. O Senhor batalhará, pelejará por nós. O contexto desse trecho que acabamos de ler é um contexto de guerra. É um contexto em que a nação de Judá, que o reino do sul, está cercado por inimigos, por uma grande multidão que planeja invadi-lo, ameaçá-lo, destruí-lo. E o rei Josafá é informado disso. E diz o texto que ele, diante desta ameaça, diante da ameaça de que inimigos iriam invadir, de que eles seriam destruídos, destroçados, provavelmente o rei morto, porque essa era a prática, mulheres e crianças eram levadas escravas, velhos deixados para trás para que morressem de fome, os homens eram degolados, mortos. Esta era a situação que esperava o povo de Judá naquele período. E o rei Josafá sabia disso. Diz o versículo 3: Então Josafá teve medo. Essa é uma situação extrema, porque nós, como seres humanos, precisamos compreender que o medo é natural. Nós sentiremos medo e sentimos medo em todo momento em que nos sentimos ameaçados, em que nos sentimos coagidos, em que temos a expectativa de sofrer ferimentos, de sofrer algum tipo de agressão. O medo é um sistema de alerta que Deus colocou em mim e em você. O problema é o que fazemos com o medo. No versículo 3,
Josafá nos ensina a primeira lição importante. Então Josafá teve medo e se foi, se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ele convocou como rei um jejum, ele buscou a Deus, ele clamou porque ele sabia que ele não tinha força para resistir ao exército inimigo. Aquela situação escapava à sua capacidade, ultrapassava a sua força, a sua possibilidade de resolver. E é neste momento que precisamos buscar a Deus, no momento do impossível, no momento da falta de possibilidades, porque cremos no Deus do impossível. E não podemos nos deixar paralisar pelo medo, não podemos nos deixar escravizar pelo medo. Pelo contrário, o medo deve gerar em nós uma atitude de dependência de Deus. Foi isso que o rei Josafá fez. Não somente ele, todo o povo de Judá se reuniu, crianças, mulheres, todos estavam diante de Deus, clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, eles são mais fortes, são mais numerosos, nós não conseguiremos resistir. Aí fica a pergunta para nós: o que nós temos feito diante das situações que nos dão medo? E nós temos vivido um contexto de medo de diversas formas. Temos medo dos assaltantes nas ruas, que a qualquer momento podemos ser vítimas de um assalto. Temos medo da oscilação econômica, do cenário econômico do nosso país, que é muito volátil e você não sabe se estará empregado, se estará desempregado, qual será a sua situação financeira. Você tem medo de ser acometido por uma doença, já que vivemos em uma pandemia que já matou 120 mil pessoas, fora as doenças naturais, fora as doenças que já existiam, como câncer, como AVC, como infarto. Nós estamos vivendo uma era em que o medo a cada dia toma conta da nossa vida. É por isso que nós colocamos grades em nossos lares, é por isso que nós saímos pouco, é por isso que nós estamos sempre desconfiados do outro, achando que o outro é uma ameaça para nós. Mas o que você tem feito? O que você tem tomado de atitude diante desse medo? Josafá orou ao Senhor. A segunda lição: lembrou da aliança que o Senhor tinha feito com Abraão. Ele não esqueceu dessa aliança e é esta aliança que ele clama, é este pacto que ele clama ao Senhor. Ele deixa claro a Deus: porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra? Habitaram nela e nela edificaram um santuário no teu nome? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos? Na tua mão não está força ou poder? Não fizeste um pacto com Abraão e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele deixa claro que ele sabia a aliança que Deus havia feito com Abraão, sabia que se houvesse castigo, ameaça de espada, fome, e ele se apresentasse, em versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nela, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrará. Josafá sabe quem é Deus, sabe a quem ele serve, sabe a aliança que foi estabelecida. Há um problema muito sério na vida de muitos cristãos. Eles não têm uma teologia muito clara, um entendimento de quem é Deus. É por isso que ele deixa o seu coração ser tomado pelo desespero, porque ele desconfia da provisão de Deus. É por isso que ele permite que o seu coração seja escravizado pela murmuração, porque ele duvida da soberania de Deus e do controle de Deus na sua história, na sua vida. O texto deixa claro: os nossos olhos estão postos diante de ti, Senhor. Todo o povo, desde as crianças, as mulheres, os seus filhos estavam. E Deus responde: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O Senhor pelejará por vós. Há batalhas que somente Deus poderá resolver por mim e por você. Lembre-se disso. Ele batalha as batalhas que não conseguiríamos vencer sozinho. Ele resolverá, está nas mãos dele. Confie,
creia na certeza de que o Senhor pelejará por nós. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.